Nesta manhã eu gostaria de colocar uma questão a cada um de nós. Quantos de nós gostaria de ter outro nome? Aleluia, glória a Jesus. Amém? Deus poderoso. Sabia que a Bíblia fala que cada um que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador terá outro nome? Amém. Então não se habituem muito ao vosso nome. Quer gostem, quer não gostem. Um dia terão outro nome. E é sobre isso que nós, nesta manhã, vamos falar. A palavra de Deus está escrita para que todos nós possamos aprender. Aprender aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Amém? Amém. Então, como temos vindo a ver e ouvir a palavra de Deus, hoje coloco uma segunda questão. Por que é que Deus mudou o nome de algumas pessoas? Sabiam que Deus mudou o nome de algumas pessoas? Sim. E algumas pessoas também mudaram o nome de outras pessoas. E também outras pessoas mudaram de nome. Vamos olhar para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz que tudo que está escrito para nosso ensino está escrito, então vamos ver porque é que isto aconteceu. Em primeiro lugar, eu encontro que Deus não faz nada ao acaso. Não há distrações no reino de Deus. Tudo o que é feito no reino de Deus tem um propósito. Os irmãos acreditam? Amém. Amém. E quando nós abrimos as Escrituras, logo desde o início, logo desde o Gênesis, logo desde o Bereshit, começamos a ver Deus a dar nomes ao homem. Deu o nome de Adão. E o homem deu o nome à sua esposa de Eva. E foi incumbido Adão de dar o nome aos animais. O que é certo é que nós encontramos na palavra de Deus que os nomes eram importantes para identificar, para mostrar um propósito, para mostrar um caráter, para mostrar alguma coisa que podia vir a acontecer no futuro. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, para me acompanharem. Apocalipse, capítulo 2, no verso 17, diz o seguinte. Quem encontrou diz amém? Amém. E diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos aqui nesta manhã? Amém? Então vamos ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Então é verdade
receberemos um novo nome. A Bíblia diz que receberemos um novo nome. E antes de prosseguir, eu estou a pensar, e pensei muito esta semana nisto. Deus nos tem dado uma nova vida, sim? Deus nos tem dado uma nova esperança, uma nova perspectiva. Mas Deus não faz as coisas pelo meio. Deus, quando faz as coisas completas. Até um novo nome Ele tem para nos dar. Como nós já dissemos, Adão deu os nomes aos animais, às coisas. Deus mudou os nomes de algumas pessoas na Bíblia. E vamos passar levemente por algumas pessoas e depois no final vamos centrar-nos numa pessoa e é aí que eu quero ficar. Lá no Ur dos Caldeus existia um homem chamado Abraão. Abraão, que segundo os sábios diz que o seu nome significava excelso, elevado. Mas Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, para pai, que significa pai de muitos, ou pai de uma grande multidão de nações. Às vezes nós precisamos de uma ajuda de Deus para termos uma palavra, um nome que nos identifique e que possamos olhar para o nosso futuro. Por exemplo, há aqui irmãos que têm nomes de profetas. Será que foi um acaso? Ou foi um propósito de Deus? Pense nisso. Por que eu tenho este nome? Foi um acaso? Quando eu escolhi o nome dos meus filhos, eu e a minha esposa pensámos bem nos nomes e nos seus significados. Ou porque eu gosto de Maria, vou pôr Maria. Maria é muito vulgar, não é? Ah, porque eu gosto de João, eu vou pôr João. Não pense nisso. Determine o futuro da sua vida e da vida dos seus filhos, dando-lhes um nome. Assim Deus fez com algumas pessoas na história bíblica. Como vimos, Deus mudou Abraão para Abraão, para que ele pudesse olhar e ver e também pronunciar que seria o pai de muitas nações. Se nós olhássemos também para Sara, ela antes de ser Sara era Sarai. Não se sabe muito bem o significado de Sarai. É um pouco incerto, é um pouco indefinido. Mas sabemos que Sara significa princesa. Deus prometeu que Sarai, que era estéril, se tornaria mãe de reis e de príncipes. Cada palavra, e é isto que nós temos que pensar. Todos nós somos filhos de Deus, certo? Como filhos de Deus, nós pronunciamos o nome de Deus. A Bíblia até nos aconselha e nos ajuda e nos ensina que não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. Então, quando nós pronunciamos o nome de Deus, devemos entender, quando nós dizemos Deus, que Ele é Deus. Ele é dono de todas as coisas. Ele pode todas as coisas em nós e por nós. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó significava aquele que segura o calcanhar ou traiçoeiro, ou aquele que suplantava, aquele que era enganador. Ele mudou.
já tiveram um encontro com Jesus aqui. Jacó teve um encontro com Deus. E no encontro que ele teve com Deus, Deus mudou-lhe o nome. Jacó passou a ser chamado de Israel, que significa aquele que luta com Deus. E todos os dias, não é, meus irmãos? Todos os dias nós lutamos com Deus. Todos os dias nós falamos com Deus que precisamos disto, daquilo, e acima de tudo, devemos pedir a Ele a sua presença na nossa vida. Amém? Amém. Deus mudou o nome destas pessoas. Há muitas pessoas, eu só escolhi alguns, não todos. Deus escolheu algumas pessoas e mudou o nome. Porquê que Deus mudou o nome destas pessoas? Só porque era um nome feio e agora passa a ser um nome bonito? Será por isso? Ou Deus tem um processo para começar em cada um de nós no dia em que nós tomamos uma decisão por Ele? Deus tem um propósito. Deus tem um plano. E para que esse plano e esse propósito possa ser cumprido, Deus ajuda-nos a pronunciar um nome que possa ir para a frente. Deus transforma. Deus transforma qualquer pessoa que queira ser transformada. E como já dizia o velho sábio Salomão, que as palavras têm poder, Deus também nos deu uma língua para proferir as bênçãos de Deus e proferir aquilo que Deus quer para nós. Vou contar-vos uma história que todos nós conhecemos. Um dia, Jesus, cercado pelos seus discípulos, perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Uns diziam que ele era o profeta, outros diziam que ele era um mestre. Enfim, cada pessoa teria a sua opinião. E depois ele virou-se para os seus discípulos e disse: e vocês? Quem pensam que eu sou? E é interessante, e é aqui que nós vamos ficar nesta manhã. Simão era um dos seguidores de Jesus. Sim? Simão estava ali. Simão significa ele ouviu. E Simão estava a ouvir, a seguir Jesus, a ouvir as palavras de Jesus. E Simão diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que agora vamos pôr aqui um parênteses na nossa conversa? Será que Simão andou a investigar quem era Jesus? Será que Simão andou a investigar, a estudar aquele personagem que andava naquelas ruas naquela época? Diz-nos a Escritura que aconteceu alguma coisa de sobrenatural neste momento, neste diálogo, nesta conversa. Jesus disse: disseste bem. E tu proferiste estas palavras porque tiveste uma revelação. Simão andava
a ouvir, porque era aquilo que significava o seu nome. Andava a ouvir acerca de Jesus. E de repente, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: quem te revelou isso foi o meu Pai, através do Espírito Santo. Tantas vezes que Simão estava atento a ouvir as palavras de Deus. Meus irmãos, isto é muito importante aquilo que eu estou a dizer. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, você vai ter revelação de quem Deus é. E aqui, neste pequeno episódio que todos nós sabemos, conhecemos, Jesus disse: então tu agora não és mais Simão, mas és Pedro. E continua a dizer: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. Amém? Amém? A igreja é de Jesus. Eu gosto muito de dizer isto porque há muitas confusões por aí pelo mundo fora. A igreja é de Jesus. A igreja não é de nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor. A igreja é de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz a Simão Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus sabia ou não sabia todas as coisas? Sabia. Então Jesus sabia que Pedro iria se tornar um líder. Agora vou raciocinar e os irmãos vão me ajudar. Jesus sabia que Pedro iria ser um líder da igreja. Por que Jesus não disse apacenta as ovelhas? Não. Jesus disse apacenta as minhas ovelhas. Faz toda a diferença. Há muita gente por aí que diz que tem X ovelhas. Amém. Deus nos deu as ovelhas para nós cuidarmos. As ovelhas não são nossas. Deus nos deu as ovelhas para nós orarmos por eles, por elas. As ovelhas não são nossas. As ovelhas é para nós cuidarmos, para nós orarmos. Amém? E é aqui que eu quero ficar, como já vos disse. Pedro recebeu este nome. Porque Petros significa pedra ou rocha, em cima da revelação que ele tinha recebido. A rocha da nossa salvação é Jesus. É o Verbo, como nós falávamos a semana passada. É a palavra. A nossa rocha deve ser a palavra. Deve ser Jesus. E sobre esta palavra, sobre esta revelação da palavra, edificarei a minha igreja, diz Jesus. Há tantas confusões por aí. Há pessoas que dizem que Pedro foi o primeiro Papa por causa deste episódio. Mas nós temos que ler a Bíblia no contexto em que ela foi escrita e na mentalidade em que ela foi escrita. Jesus estava a dizer que Pedro tinha recebido uma revelação. Revelação essa do Verbo da palavra. Que era rocha. Sobre esta rocha, sobre esta revelação, Petra, edificarei a minha igreja. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Pedro está a dizer que está ali o Messias, está ali o enviado, está ali o ungido. Tu és o ungido.
Estava a dizer Pedro. E quando nós, meus queridos irmãos, quando nós dizemos que somos cristãos, quantos cristãos estão aqui nesta sala? Amém. Sabe o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer pequeno Cristo. Cristo quer dizer ungido. Pequeno Cristo é porque você tem unção. A unção, o que é a unção? É uma coisa mística? Não, é a presença de Deus em nós. Isso é a unção. Muitas pessoas gostam de tanto misticismo que às vezes a coisa fica tão oculta e tão esquisita. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós dissemos: bem-vindo, Senhor. E o Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que começa a habitar em nós, a tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu vou frisar: de todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém. Ouviram? De todas as áreas da nossa vida. Não é só da sala de estar. Quando nós recebemos uma visita em casa, qual é o normal? Colocar a visita na sala de estar. Um pouco mais adiante, se aquela visita se prolonga um pouco mais, entra pela cozinha. Raramente vai para os quartos. Raramente vai para a despensa. Não trate o seu Senhor como inquilino. Trate o seu Senhor como Senhor. Deixe-o passear pela sua casa toda. Pelas áreas todas da sua casa. Pelas áreas todas da sua vida. Jesus deve ter acesso a todas as áreas da sua vida. Porque na medida, eu vou repetir aquilo que eu já disse, na medida em que nós estamos na presença de Deus, a ouvir de Deus, Deus nos dará a revelação de quem Ele é. Deus nos dará um propósito. Deus nos dará uma nova perspectiva. Deus, através do Senhor Jesus, mudou o nome de Simão para Pedro. Uma coisa firme. Uma coisa rocha, na rocha, em cima da rocha, estava firme. Às vezes nós olhamos para uma pedra, não é? Uma pedra que está na rua, porque há dois termos. Há Pétros e há Petra. Se você olhar uma pedra na rua que está deslocada do seu lugar onde ela devia estar, mas não está, a maioria de nós dá um pontapé nessa pedra e a pedra roda. Mas experimente fazer isso com uma rocha. Você não vai dar um pontapé numa rocha. Porque a rocha está firme. Ninguém dá um pontapé naquele que está firme. Firme na rocha. Firme na palavra, firme em Jesus, firme na revelação, firme em Deus. É tão interessante que nós podemos ver na Bíblia que Deus mudou o nome de muitas pessoas, para que essas pessoas ficassem firmes, pronunciassem aquele nome com promessa, para que essas pessoas pudessem olhar e falar as promessas de Deus. Deus não faz as coisas ao acaso. Algumas vezes atrás, e há algum tempo atrás, eu dizia que muitas vezes alguns de nós faz da nossa vida cristã como que um cientista num laboratório químico. Vou experimentar isto para ver se dá. Vou experimentar aquilo para ver se dá. Vou experimentar aquele outro. Você não precisa experimentar. Você precisa de viver aquilo que Deus já lhe deu. Amém. Você precisa de falar aquilo que Deus já lhe deu.
falar aquilo que Deus fala, viver como Deus vive. Amém? Amém. É interessante que o mesmo apóstolo Pedro, bastante mais tarde, e para os irmãos que estão a anotar, eu vou citar. 1 de Pedro 2,4 diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive. A pedra que foi rejeitada. Sim, a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eu estou a ler 1 Pedro 2,4. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Amém. É muito interessante esta analogia entre pedras e rocha. Entre pedras e pedras. Pedras que rolam. A maioria de nós que está aqui nesta sala já ouviu falar numa banda musical de pedras rolantes. Em inglês tem outro nome. Mas todos entenderam, não é? Pedras que rolam não são pedras firmes. Não são pedras que estão no lugar. Andam daqui para acolá conforme o vento. Mas nós fomos edificados casa espiritual, porque somos pedras vivas, a fim de que possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O verso 6 diz que está escrito: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa. Esta pedra refere-se à rocha de Jesus. Pedra angular. E quem nele crer não será envergonhado. Quem crer em Jesus, meus irmãos, isto é muito importante, porque eu já encontro hoje, no tempo em que nós vivemos, até aqueles que se dizem crentes que não creem. Eu chamo a isso os crentes descrentes. Porque só chamam a Deus para algumas coisas, não chamam a Deus para tudo. Deus tem um propósito para cada vida. Por isso é que às vezes Deus muda os nomes, as trajetórias. Por isso é que às vezes Deus diz isto e aquilo e aquilo outro, para que nós possamos entender. Verso 7. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra da esquina ou pedra angular. Jesus é a base de todas as coisas. Por isso nós estamos aqui. Por isso você veio aqui hoje. Creio eu, por causa de Jesus, não por causa de mim. Amém. Não venha aqui por causa de mim. Venha aqui por causa de Deus. Amém. Venha aqui por causa do Senhor Jesus. Amém. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra da esquina. Para alguns, pedra de tropeço, até rocha de ofensa. E agora fala acerca de nós. Mas vós, verso 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe uma coisa? Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Porque nós ouvimos, assim como Pedro estava atento, e ao ouvir, recebemos a revelação de quem Deus é. Aleluia.
Verso 10. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Antes nós não éramos povo. Antes nós não éramos filhos. Antes éramos estranhos e estávamos longe da promessa. Mas hoje chegamos perto. E hoje recebemos a revelação de quem Deus é. Deus é amor. Eu farto-me de dizer isto e não me vou fartar. Deus não tem amor. Deus é amor. Glória a Deus porque Ele é amor. Glória a Deus porque Ele não tem amor. Porque senão Ele já tinha gasto, não é? Com tantos filhos, Ele já tinha gasto o amor todo. Ele é. A sua essência é amor. E esta é a grande revelação. A Igreja como mistério. Mistério que tem recebido esta revelação desta rocha do Verbo. Queremos nós cada vez mais ficar disponíveis para receber a revelação de Deus da Sua Palavra? Queremos? Amém. Então fiquemos na Sua presença para receber dEle. Fiquemos na Sua presença para receber dEle as Suas diretrizes. Ninguém, como eu dizia a semana passada, ninguém nasceu por acaso. Ninguém nasceu por acidente. Cada pessoa que está viva e que respira está viva porque tem um propósito que Deus tem traçado para a sua vida. Talvez você ainda não viu tudo. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Pedro, quando profere estas palavras, ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Pedro não tinha a percepção que seria um grande líder da igreja. Mas ele recebeu aquela revelação. Tu és o ungido, o Filho de Deus vivo. E ele recebe estas palavras de Jesus. Agora tu és Pedro. E Jesus está a dizer que ele recebe uma revelação firme na rocha. Queremos nós ser firmes? Porque os ventos, às vezes, não é? Abalam-nos. Os ventos abalam-nos. Mas se nós estivermos atentos à palavra do Senhor, se nós estivermos atentos àquilo que Deus nos fala, o segredo é ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Quantos de nós já orou desta forma? Senhor, dá-me mais fé. Quantos de nós já orou assim? A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quer ter mais fé? Ouça a palavra. Mas creio, eu não acho que eu não tenho fé suficiente. Leia e ouça a palavra. Como é que você pode ouvir a palavra ao ler? Leia em voz alta. Leia em voz alta. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não basta vir ao culto ao domingo, ou ao sábado, neste caso concreto. Leia e ouça a palavra. Todos os dias.
Graças a Deus pela tecnologia hoje, que nós podemos ouvir a palavra de Deus pelo telemóvel. Você pode pôr a Bíblia no telemóvel e ouvir. Eu todas as manhãs, quer eu queira, quer não, eu ouço a palavra de Deus audível. Porque na minha cozinha está sempre um telemóvel a ouvir a palavra de Deus. Todas as manhãs. Quer eu queira, quer não. Quer os gatos gostem ou não. Os cães gostem ou não. Eles ouvem a palavra de Deus. Mais importante é eu. Grande Deus. Amém? Amém. Ouça a palavra. Fique firme na rocha. Porque Deus um dia vai mudar o seu nome. Porque Deus um dia vai determinar, vai carimbar aquilo que começou. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia em que Jesus irá voltar. Não julgue o irmão por este ou aquele defeito. Não, porque ele está em obras até aquele dia. Não julgue o irmão porque é magro, porque é gordo, porque é alto, porque é baixo. Porque é feio, porque é bonito. Está em obras. Aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, a aperfeiçoará até ao dia do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos nós, firmes na rocha, caminhar até esse dia? Sim? Então vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos para que possamos ficar firmes na rocha da Tua Palavra. Da Tua Palavra que nos dá a revelação de quem Tu és. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor com que Tu nos tens amado. Senhor, muito obrigado por aquilo que tens feito nas nossas vidas e vais continuar a fazer. E ajuda-nos, Senhor, nesta obra, Senhor, até que Tu voltes. Senhor, Tu dizes que aperfeiçoas. Obrigado, Senhor, porque Tu, dia após dia, momento após momento, nos estás a aperfeiçoar. E ajuda-nos, Senhor, a ficar firmes na Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus.